E aqui diz que Saulo continuava agora, então, fazendo terror, né, pastor? O que é isso? Ele estava bravo mesmo, né? Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio dessa série Mestres da Palavra. Nesta temporada estamos enfocando os Atos da Igreja dos Apóstolos e vamos continuar, né? Hoje vamos entrando no capítulo 8 do livro de Atos, capítulo maravilhoso. Nós precisamos de alguém para nos acompanhar, para poder entrar com os detalhes, algumas explicações. Então, para isso, temos nosso convidado especial de hoje, que é o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com o pastor. Aliás, você está desde a primeira temporada, do primeiro Isso, episódio, primeiro né? episódio, é. Olha, e não pode mais parar, hein? Está Amém. muito bom. Vamos lá. Deve continuar. E nós vamos entrar, então, pastor, no capítulo 8. É fascinante, né? Porque continua, né? Como se fosse um filme de ação, né? Muita coisa acontecendo. Então, fique à vontade se você já quiser já ir detalhando esse episódio de hoje, que está imperdível. Amém, é isso mesmo. Fique conosco aí. Bom, pastor, então no episódio passado, que foi o episódio 6, nós estudamos os capítulos 6 e 7, que fala de Estevão, né? Então, a perseguição a Estevão, a morte de Estevão, né? O martírio de Estevão. E então é uma continuação, né? Hoje, nesse episódio 7, que a gente está entrando no capítulo 8, nós temos aqui o quê? O texto começa a falar para a gente sobre a primeira perseguição que ocorreu à Igreja do Senhor Jesus Cristo ali, né? Foi uma consequência, vamos dizer assim, do martírio de Estevão, né? Então, acho que vale nós lermos aqui o versículo 1, que diz o quê? Naquele dia, veja, o texto destaca que foi naquele dia da morte, do martírio de Estevão, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, né? Então, nós temos aqui, pastor, eu penso que vale a pena nós destacarmos, né? Um dos versículos-chave do livro de Atos dos Apóstolos é aquele versículo 8 do capítulo 1, que diz que Jesus disse, né, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo, ele fornece para a gente uma espécie de um esboço do livro, porque até o capítulo 7, nós vamos ter o Evangelho em Jerusalém, né? A partir do capítulo 8, a gente já vai ver o Evangelho avançando para a Judéia e Samaria. Veja que o versículo 1, aqui no finalzinho, ele destaca isso, que os cristãos, em função da perseguição, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aí, mais adiante, a partir do capítulo 13, né, um pouquinho mais para frente, a gente vai ter o Evangelho sendo levado até os confins da terra pelo apóstolo Paulo e as equipes missionárias que ele liderou. E agora, então, destaca também, outra vez, o Saulo, né? Que ele aparece lá no finalzinho do capítulo anterior, lá no começo do capítulo, né? Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão, e aqui diz que Saulo continuava agora, então, fazendo terror, né, pastor? O que é isso? Ele estava bravo mesmo, né? O Saulo aqui, né, que vai se tornar mais adiante, né, o apóstolo Paulo, que a gente ouve tanto falar, ele era uma pessoa extremamente zelosa pela crença dele, né, pelo judaísmo, pelas tradições do povo judeu. Ele era muito zeloso. E ele, ao perseguir a igreja, ele achava que ele estava fazendo algo bom, né? Na cabeça dele ali, ele achava que ele estava fazendo algo bom, ele achava que estava zelando pela religião dele, pela tradição dos pais dele, né? Ele imaginava isso. E então, fazendo isso, o texto diz que ele assolava a igreja, né? Entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e ele prendia essas pessoas no cárcere, né? Então, aqui do verso 1 ao 3, pastor, nós temos aqui uma introdução, né, que na verdade está terminando a ideia do capítulo anterior, mas a partir do versículo 4,
nós vamos começar aqui uma outra narrativa, né, que é a respeito de um daqueles 7 diáconos que foram eleitos, no capítulo 6. E você está falando exatamente, né, do Filipe. Isso. O evangelista Filipe. Olha que legal, porque a Bíblia diz que Deus chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui se destaca como evangelista, né? Exatamente. Diferenciando bem de outros ministérios, os apóstolos, os mestres. E ele faz um trabalho excepcional, começando por onde? Samaria, né? Exatamente. Exatamente, né? Isso. O senhor destacou bem, é importante esse destaque que o senhor fez, que Filipe ele não era apóstolo, né? Ele não era um dos apóstolos, a gente não vê na Bíblia Filipe sendo chamado de apóstolo, ele era um daqueles 7 diáconos que foram constituídos, né, no capítulo 6, dos 7 diáconos, 2 se destacam, o Estevão, que a gente já falou dele no episódio anterior, e agora Filipe entra em cena, né? E, de fato, Filipe ele foi um grande evangelista. Aliás, o capítulo 8 todo, basicamente, a gente poderia dizer que o personagem humano, né, principal aqui é Filipe, porque ele vai começar a evangelizar na cidade de Samaria, né, avançando, então saindo de Jerusalém agora, chegando na região da Samaria, que é ao norte, né, da Judéia, ao norte de Jerusalém. Então ele vai começar a evangelizar ali na Samaria e depois, no final do capítulo, a gente vai chegar lá, ele vai evangelizar também um eunuco. Então, Filipe ele foi um grande evangelista da igreja primitiva. É interessante também que a palavra de Filipe, a mensagem do Filipe, era acompanhada de sinais e prodígios. Então, aqui é uma prova de que as coisas realmente aconteceram na igreja primitiva, como Jesus tinha prometido. Estarei com vocês e os sinais seguirão os que crerem. E os sinais aconteceram aqui e foi realmente maravilhoso, né, pastor? Exatamente. E o versículo 4, ele destaca para a gente, né, até introduzindo aqui, para chegar em Filipe, ele diz que os que foram dispersos, né? Então todo o pessoal, todos os irmãos, todos os discípulos que foram dispersos por causa dessa primeira perseguição que veio à igreja de Jerusalém, os que foram dispersos, diz aí, eles iam por toda parte pregando a palavra, né? Então isso tem um ensinamento para a gente aqui, né? Se nós queremos que as nossas igrejas sejam igrejas multiplicadoras, é que nós temos que pregar o evangelho por onde quer que nós formos, né? Eles foram dispersos e onde quer que eles chegavam, eles iam pregando a palavra de Deus, né, pastor? E também é interessante, né? Alguns comentaristas da Bíblia, alguns estudiosos da Bíblia, eles levantam a questão que a igreja, talvez no início, não tenha obedecido, né, a ordem de pregar o evangelho, tanto em Jerusalém como, né, simultaneamente em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eles ficaram ali circunscritos a Jerusalém. Então, estava muito bom, né, pastor? Exatamente. Já pensou que os apóstolos aí, aquela multidão tinha tudo em comum. Exatamente. Era difícil sair dali, né, pastor? Aí Deus teve que dar um jeitinho, né? Isso, eles estavam numa espécie de zona de conforto, né? Exatamente. E aí o Senhor permite a perseguição, né? Então, com a perseguição, eles saem, né? Então, veja que interessante, né? O desconforto aqui foi benéfico, né? Para a igreja, para eles. Então, a gente tem que entender isso, que Deus ele pode trabalhar através da nossa dor. O Senhor permitiu a perseguição, mas isso foi benéfico para os discípulos, foi benéfico para o avanço da igreja e foi benéfico para aqueles que foram alcançados. Sim. Pelo evangelho, onde os pregadores, aqui os apóstolos, os evangelistas, chegavam com a palavra de Deus, né? Eu queria só permitir aqui um detalhe interessante que me chama a atenção, assim, bem no particular, porque diz assim, que todos, né, os cristãos, os discípulos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É interessante que um pouco antes disso, a gente viu lá uma coisa assim, meio estranha para a gente. Eles venderam os seus bens e colocaram à disposição dos apóstolos.
o Espírito Santo já sabia que ia acontecer isso. Se eles tivessem vendido os bens, eles iam perder tudo, porque eles foram dispersos. Então, eu creio que foi até uma providência de Deus para que eles tivessem, os apóstolos, assim, inclusive a própria igreja ali como comunidade, tivesse agora recurso para poder nessa dispersão ainda sobreviver. E sem deixar, assim, de presentes, assim, para os seus adversários os bens, porque eles tiveram que fugir. Foram espoliados os seus bens, diz lá em Hebreus, né? Então, também foi a providência de Deus, né? Ver que o Espírito Santo está no controle de tudo. Então, pastor, mas aí, a partir do versículo 5, né, nós vamos ter aqui, aí Filipe, de fato, entra em cena, ele vai para Samaria, e aqui diz o texto que ele anunciava-lhes a Cristo. O verso 6 diz que as multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo, né, o que Filipe pregava e chegando naquele ponto que o pastor Misael já tinha destacado há pouco, vendo os sinais que ele operava. Né? E quais sinais eram esses? O verso 7 vai dizer para a gente: os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Né? E aí o verso 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Então a gente vê aqui, pastor, nesses versículos do 5 a 8, nós temos aqui 3 elementos de quando o verdadeiro evangelho é pregado. Olha só, o primeiro é que Cristo é anunciado, né? Porque o verso 5 diz que Filipe anunciava a Cristo. Então, o verdadeiro evangelho, ele foca em Cristo, na pessoa de Cristo, né? A gente pode até falar da nossa igreja, das programações, que o pastor é uma pessoa legal, que tem um grupo de louvor abençoado. Isso é bom, a gente pode falar, mas isso não é a pregação do evangelho. Pregar o evangelho é anunciar a Cristo. E Filipe fez isso. Outro elemento aqui que ocorre quando o evangelho verdadeiro é pregado é que as pessoas são libertas, porque as pessoas foram libertas, né, de espíritos malignos, né, de espíritos imundos, as pessoas foram libertas de enfermidades. E o terceiro aspecto, quando o verdadeiro evangelho é pregado, é que produz alegria na vida das pessoas. Eu acho interessante, né? O texto diz que houve grande alegria. Quando o evangelho genuíno é pregado, as pessoas entendem a respeito de Jesus, se arrependem, creem, são libertas, e isso traz alegria, até porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Amém. E o evangelho é abrangente, alcança todas as pessoas, inclusive aqui nesse caso, é um caso assim até bem inusitado, né? Porque era um mágico que estava ali, ouviu o evangelho e se interessou, né, pastor? E começa com todo um tópico aqui voltado para o Simão, o mágico. Como é que foi isso, pastor? Exatamente. Então, naqueles dias, né, assim como hoje também, existia muito essa prática de magia, né? Então, nessa cidade de Samaria, havia um homem chamado Simão. Ele praticava a mágica, diz o texto aqui. Ele iludia o povo, né? O texto é claro em usar essa expressão, que ele iludia o povo de Samaria. Ele insinuava ser um grande vulto, né? Insinuava ser uma grande pessoa, tal. E o texto diz que as pessoas davam ouvidos a ele, né? Ele conseguia realmente a atenção das pessoas, ao ponto das pessoas dizerem: esse homem é o poder de Deus, né? Chamado grande poder. Então, a gente vê aqui um espírito de engano mesmo, né? Que estava ali naquela cidade. A gente vê aqui, a gente percebe que Satanás certamente estava por detrás desse engano que ocorria ali, não é? E, enfim, as pessoas, há muito tempo, esse homem Simão vinha iludindo as pessoas e muitas pessoas o seguiam. Mas chegou Filipe, né? Chegou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer para a gente aqui no verso 12 que Filipe evangelizava as pessoas a respeito do reino de Deus. Então, Filipe falava do reino de Deus. Também diz aqui que Filipe os evangelizava a respeito do nome de Jesus. E as pessoas foram crendo, e as pessoas foram sendo batizadas, né? O texto diz aqui que as pessoas foram sendo batizadas. E o próprio Simão, né? Claro que a gente vai ter daqui a pouquinho a gente vai comentar, vai ter uma outra passagem envolvendo Simão aí,
Mas, num primeiro momento, o próprio Simão abraçou a fé, o próprio, esse mágico, né, esse Simão, ele chegou até a ser batizado. Agora, o texto deixa para a gente aqui, né, até para já a gente deixar aqui para a gente comentar daqui a pouco, que o Simão, até por trabalhar, né, por se envolver com magia, ele ficou muito extasiado ao ver os sinais e os grandes milagres que Deus, através do nome de Jesus, fazia através da vida de Filipe, né? Então ele ficou observando, diz o texto aqui, né? Ele ficou observando, extasiado, os sinais e os milagres praticados. Realmente os milagres chamam muito a atenção, né? E como ele praticava magia e trabalhava com ilusão, né, pastor? Ilusionismo, né? Isso. Ilusionismo. Mas também, logo no começo aqui, quando falamos aqui no versículo 9, diz também que ele praticava feitiçaria. Então não era só ilusionismo, havia poderes malignos também. Então ele era um homem oprimido. Sim. Né? Era um homem oprimido. Porque ninguém pode praticar obras malignas sem ter a opressão que vem de todo esse contexto, né, maligno. E influenciava as pessoas, né? E influenciava as pessoas também. Mas ele ficou muito admirado, abraçou a fé, pelo menos intelectualmente, e gerou logo interesse nele de falar, eu também quero isso aí, nós vamos ver isso, como ele se manifesta depois, ele acaba ficando perto dos apóstolos. Eu só estou dando esse toque aqui, pastor, porque às vezes na igreja chega uma pessoa e fala assim, olha como ele está interessado, ele quer o Espírito Santo, essa pessoa fez tantas coisas e lá fora, e agora ele quer o poder de Deus. Tem que ver a motivação. Qual é a motivação? É para glorificar Deus ou, né, para usar para algum benefício próprio, para ser exaltado? Então, esse ponto é importante, pastor. Aí você pode até dizer o que aconteceu, porque pode acontecer hoje em dia também nas nossas igrejas coisas semelhantes. Pessoas que vêm e aparentemente abraçar a fé, e a gente acaba até colocando no púlpito, às vezes, né? Já vi muito disso, né? Quando vê a pessoa até consagrado, e vai saber o que está por trás. Que espírito que haja ali. Tem que ter discernimento, muito discernimento. Antes da gente seguir falando do Simão e o que aconteceu com ele, vale a gente destacar também aqui, do versículo 14 em diante, a gente vai ter o que aqui? Os estudiosos da Bíblia, eles chamam de Pentecoste samaritano, né? Que é a descida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desce sobre os judeus, ali em Atos capítulo 2, e nós vamos ter aqui o Pentecoste samaritano, ou seja, o Espírito Santo descendo sobre os samaritanos, né? E depois, mais adiante, a gente vai ter o Espírito Santo descendo sobre os gentios. Quando a gente fala gentios, né, para quem não está familiarizado com esse termo, gentil quer dizer o não judeu. O que era um samaritano? Acho que é importante a gente pontuar aqui, porque é uma progressão. Você tem o judeu, o samaritano e o gentil. O samaritano, ele era um povo que ele era meio judeu e meio gentil, vamos dizer assim, né? Eles eram um povo mestiço, misturado, porque lá atrás, séculos antes, quando os assírios, o Império Assírio, dominou a cidade de Samaria, eles fizeram um processo de misturar os povos, miscigenação dos povos. Eles tiraram samaritanos de Samaria e levaram para outros lugares e trouxeram pessoas de outros lugares e colocaram em Samaria. Então, essas pessoas de outros lugares terminaram se misturando com os samaritanos que ficaram, né? Quando eles levaram os samaritanos cativos, não levaram todos, ficaram alguns samaritanos. Aí eles trouxeram povos de outras raças. Então, esses samaritanos se misturaram com esses povos de outras raças, então era como se fosse um israelita não puro, um judeu não puro, que não era uma raça pura, né? Então, a gente lembra que até Jesus, ele conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, e ali naquele texto a gente tem a informação de que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque o samaritano era uma espécie de... Ele era tipo um israelita, mas que não era puro, né? De raça pura. Então, a gente tem aqui o evangelho chegando aos samaritanos. E é interessante aqui que Filipe,
ele não tem, assim como Jesus não teve preconceito de compartilhar a palavra de Deus, o evangelho com a mulher samaritana, Felipe também. Ele não tem esse preconceito, ele chega ali, ele prega, né? E como começou a acontecer tudo isso que a gente falou, essa informação, né, pastor, ela chega aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém. É importante, né, cada um saber o seu lugar, porque Felipe era evangelista. Então havia necessidade agora de uma continuação, assim, uma consolidação daquela igreja recém-iniciada. E aí então havia necessidade né, dos apóstolos estabelecer. Até quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim, a igreja estabelecida no fundamento dos profetas e apóstolos. Lembrando, né, que como nós lemos lá no começo do capítulo, a igreja foi dispersa, e o texto diz, exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém. E agora quando eles ficam sabendo desse avivamento, vamos dizer assim, que estava acontecendo em Samaria, então os apóstolos enviam Pedro e João, né, que eram dois dos apóstolos, para acompanhar o trabalho ali em Samaria. E quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? O verso 15 diz que eles oraram, né, Pedro e João oraram, para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Por quê? Verso 16, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então, eles já tinham ouvido a palavra, eles tinham crido, eles já tinham sido até batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, segundo diz o texto aqui. Então, os apóstolos, eles impõem as mãos, né, o verso 17, então, lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Então, é interessante esse ponto aqui, né? E aqui esse relato aqui é o que eu disse há pouco, que é o Pentecoste samaritano, quando o Espírito Santo, né, vem, desce sobre os samaritanos. O texto não diz aqui, mas muito possivelmente, né, aconteceram ali as evidências, né, desse derramamento do Espírito Santo, porque foi uma coisa visível, porque ficou claro que o Espírito Santo tinha descido, tanto que chamou a atenção de Simão. E agora porque ele viu que alguma coisa diferente tinha acontecido. Né? Havia sinais ali, havia evidências de que o Espírito Santo tinha descido sobre os samaritanos. O Simão fica tão interessado no Espírito Santo e pede também esse poder, né? Mas foi legítimo esse pedido, pastor? Como que é a motivação deles, né? Exatamente, né? Ele ficou realmente tão impressionado, né? Pelo fato de que quando os apóstolos impunham as mãos, o Espírito Santo era concedido, que o Simão ofereceu dinheiro, né? Ele quis pagar para ter esse poder, para ter esse dom, né, de orar pelas pessoas, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo também. Então, ele fala aí no verso 19, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas a resposta de Pedro, pastor, foi uma resposta bem firme, né, com Simão. Então, no verso 20, Pedro diz assim, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Né? Então, aqui tem duas coisas que eu queria destacar, a princípio, antes de continuar na resposta de Pedro aqui. Primeiro, a gente aprende aqui que nenhum dinheiro pode comprar as bênçãos espirituais. Né? Isso é tremendo, né? Porque o dinheiro pode comprar muita coisa, né? Os bens materiais podem comprar muita coisa, mas no que diz respeito às bênçãos espirituais, nós não podemos comprar com dinheiro, nem a salvação, nem o perdão de pecados e nem muito menos o poder de Deus. Né? Isso só vai ser adquirido, só vai ser obtido quando a pessoa se arrepende genuinamente dos seus pecados e coloca a sua fé em Jesus. Então sim, a pessoa vai receber a salvação, o perdão e o poder de Deus, mas não pode ser comprado. Né? E destacar, pastor, até na linha daquilo que o senhor estava falando há pouco, da motivação e tudo mais, é interessante que
essa passagem aqui, que a gente está lendo, ela deu nome a uma prática da Igreja Católica na Idade Média, chamada de simonia, né? Havia uma prática na Igreja Católica na Idade Média chamada simonia, que vem de Simão, né? Que consistia no que essa prática? Na compra e venda de benefícios e cargos eclesiásticos, né? Então, na Idade Média teve muito isso, né? Das pessoas, às vezes a pessoa queria ser um padre, um bispo, era comprado, né? Era comprado. Então, havia um comércio de cargos eclesiásticos, de benefícios eclesiásticos. Isso, obviamente, desagradou a Deus, né? Porque, como o pastor falou, ainda hoje a gente tem que ficar atento, né? Discernir. Uma pessoa não pode ser promovida no reino de Deus porque paga por isso ou por qualquer outra forma, né? A pessoa tem que ser honrado, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, por um chamado genuíno que vem da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus. Porque quando Pedro, então, ele recusa o dinheiro, e diz bem claro, se você quiser até destacar os versículos 21 e 22, Pedro tem um discernimento do coração dele. Como estava o coração daquele moço? Como estava o coração dele? Porque a gente, às vezes, aparentemente, vê a pessoa ali louvando, cantando, no meio do povo, né? Sim. E o coração dele, como é que estava, né, pastor? Estava terrível, né? É isso mesmo? Exatamente. O apóstolo Pedro aqui, ele tem, né, um discernimento de Deus, e ele fala assim: o teu coração não é reto. Você não tem parte nem sorte nesse ministério. Por quê? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aqui, mais uma vez, o pastor Misael já tinha destacado, a gente está atento às motivações do nosso coração, né? Até porque, pastor, a Escritura diz que enganoso é o coração do homem, né? Jeremias 17, se não me falha a memória. Sim. E Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, o coração humano, se a gente não tiver muito cuidado e não estiver submetendo sempre o nosso coração à vontade de Deus, à palavra de Deus, a gente pode se desviar. E o coração desse homem aqui não era reto. Então, Pedro, ele conclama esse homem a se arrepender, né? Verso 22, ele fala: arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. É bem contundente as palavras aqui, né? Pedro teve esse entendimento de que aquele homem estava em amargura e em laço, né? Estava enlaçado ali, estava em laço de iniquidade, era uma vítima do adversário. É um detalhe também, quando se fala em libertação hoje, o Ministério da Libertação, se fala muito exatamente, usa essa expressão, quebrar os laços, quebrar os vínculos. E aqui Pedro está falando: você está preso em laços, e laços de iniquidade. São laços, então é uma prisão e tem que ser quebrado. Mas dependia, né, do próprio Simão, né, se ele se arrependesse. Né? Isso. Interessante que mesmo depois dessa... assim, de expor esse coração tão maldoso, tão maligno, tão perverso, ele tem chance de se arrepender, né? Como Deus é bom, né? Daí Pedro falou: arrepende-se. Quem sabe, né? Quem sabe, né? E assim, quando você lê o texto, ele teve até uma reação que eu diria positiva em relação... Uma certa humildade ele mostra aqui, né? Em relação ao confronto, né? Eu acho que aqui até uma coisa que a gente pode aplicar para a nossa vida, né? Como nós reagimos quando somos repreendidos, né, pastor? Porque hoje em dia o pessoal não gosta de ser repreendido, né? Mas quando nós somos repreendidos, até por alguém que tem autoridade espiritual, como Pedro aqui, como que nós reagimos? Porque o Simão, ele teve uma reação até positiva, a gente poderia dizer, porque ele fala, então, para os apóstolos ali, ele fala: rogai por mim ao Senhor, né? Orem por mim, para que nada do que você disse sobrevenha sobre mim, né? Então, nós vemos aí que, bom, depois disso, os apóstolos, eles voltam para Jerusalém, né? E Pedro e João, no caso, eles voltam para Jerusalém. Filipe, a gente já vai ver o que vai acontecer com ele. Nessa volta para Jerusalém, o texto diz que os apóstolos, Pedro e João, eles
eles evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então você vê que aqui o evangelho chega mesmo para os samaritanos, porque mesmo Pedro e João, ao voltar para Jerusalém, né, eles foram evangelizando várias aldeias de samaritanos. Muito diferente da reação deles quando Jesus quis passar na aldeia dos samaritanos, lá nos evangelhos a gente vê e fala, Jesus, Isso. vamos passar por aí não, né? E teve até outra situação que uma aldeia não quis recebê-los, o João ficou meio bravo, lembra? Sim, Vamos mandar fogo do céu, destruir essa aldeia. Agora não, eles voltam pregando o evangelho. Que diferença. Quando você está cheio do Espírito Santo, muda tudo, né? Muda a atitude, muda a motivação, esse amor, né? Por todas as pessoas, que eles eram tão racistas, vamos dizer assim, né? Então, só os judeus, né? Agora também para os samaritanos, como para todos nós, também para os brasileiros. Glória a Deus por isso. Eles começam a entender, né? É um processo, porque Sim. a gente vai ver que o capítulo 10 ainda, Deus precisa dar, a gente vai chegar lá, né? Mas Deus precisa dar até uma visão para Pedro, para ele quebrar de vez esse preconceito, né? Mas eles começam a entender que o evangelho não era só para eles, porque a princípio os judeus, né? O povo de Israel, os judeus, eles achavam que, como eles tinham recebido a revelação de Deus no Antigo Testamento, eles achavam que aquilo era só para eles. Mas agora eles começam a entender que o Evangelho é também para outros povos, né? Inclusive para os samaritanos. Pastor Ronaldo, eu vou propor o seguinte, vamos encerrar esse episódio aqui, porque nós vamos entrar num assunto muito importante. O Evangelho chegou em Samaria, parece que até para frente vai chegar na Etiópia. Exatamente. Olha só para onde vai. E é na continuação desse capítulo 8. Então, vamos fazer o seguinte, pastor, porque a gente tem bastante tempo, porque é importante a gente ir digerindo parte a parte. Esse livro é muito rico. Então, vamos sem pressa, né, pastor? O que você acha? Vamos. Tudo bem? Combinado. Você tem paciência para... Tranquilo. Então tá bom. Agora é importante que nossos queridos irmãos estão acompanhando, tenham também a paciência, porque você está na jornada de Atos dos Apóstolos, uma jornada muito longa, começa em Jerusalém, vai até os confins da terra. Vamos agora para a Etiópia, daqui a pouco, no próximo episódio. Ok, pastor? Ok. Muito obrigado pela participação nesse episódio. Fique conosco, viu? E assim Deus te abençoe, em nome de Jesus.